Olá, Feliz Natal a todos. Bom, eu não vim aqui para deixar uma mensagem de Natal, nem para dizer que eu vi um sinal, mas para falar um pouquinho sobre comunicação e sinalização. Então eu estava ontem assistindo aqui um programa esportivo, o analista comentou ali que uma boa comunicação, ela precisa de um emissor da mensagem em si, do receptor da mensagem, do canal pelo qual a mensagem é propagada e do contexto em que essa comunicação ocorre. Então são 5 elementos aí que precisam atuar para que tenhamos uma comunicação eficiente e que ela surta o efeito desejado. Bom, nas células não é diferente. As células se comunicam, elas precisam se comunicar para que o organismo responda adequadamente aí às alterações do meio e tenha sucesso na sua sobrevivência. Então, para um organismo pluricelular, isso é muito evidente, né? As funções do corpo, os movimentos que nós queremos executar, as secreções, enfim, toda a parte da fisiologia depende de respostas coordenadas entre os diferentes tipos celulares, tá? E para isso elas têm que se comunicar. Existe uma comunicação muito refinada ali, com sinalizadores químicos, com receptores para esses sinalizadores e depois os mecanismos de resposta. E para os unicelulares, eles também precisam perceber e reagir muito rápido às alterações do meio. Então tem vários exemplos aí de bactérias que respondem em grupo, né? Embora sejam unicelulares e estejam ali na água do mar, elas vão exibir uma resposta coordenada também, os diferentes organismos respondendo da mesma forma ao mesmo tipo. O que mostra que também os unicelulares trocam mensagens aí entre si, tá? Então, vou passar aqui para o meu cantinho e vamos falar um pouco sobre os princípios de sinalização celular, tá? Mais uma aula aí do módulo Funcionamento da Vida 2 do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, aqui da Unifesp. Vamos lá. Coloquei aqui 3 imagens aleatórias de diferentes tipos de sinalização, tá? Então percebam que aqui nessa primeira, esta célula que está emitindo o sinal, ela lança o sinal na circulação, o sinal se propaga pelo sangue, em algum momento ele vai deixar a circulação e vai interagir com receptores da célula-alvo, certo? Bom, aqui nessa outra é com as sinapses. Então são neurônios, que são células que têm vários prolongamentos. Ao final de cada prolongamento existe o prolongamento de um outro neurônio. E aqui então a fenda sináptica, que a gente vai dar uma olhada, tá? O pré-sináptico, pós-sináptico, onde ocorre aí a liberação do sinal químico, né? Do ligante, que vai interagir com a célula-alvo. E essa terceira é uma sinalização em que as duas células estão encostadas. Então, dependente de contato. Esta célula emite e coloca na sua membrana uma molécula, a célula-alvo tem um receptor que interage com essa molécula. Então, é para fazer uma pequena introdução aqui e chamar a atenção de vocês que, independente do tipo de comunicação, aqueles elementos que eu acabei de comentar devem fazer parte, tá? Então, em todos os tipos de comunicação que a gente vai ver, sempre vamos observar a expressão ou secreção do ligante. Ligante é o sinalizador químico. Esse ligante precisa interagir com um receptor, tá? Que vai estar posicionado na célula-alvo. O receptor vai propagar o sinal no meio intracelular, normalmente mudando a natureza química desse sinal, fazendo aí uma transdução do sinal, que via de regra acontece com vários passos, e o último passo é a ativação de proteínas-alvo, que são então responsáveis pela emissão da resposta celular. As proteínas-alvo podem ser enzimas, e aí a resposta vai ser a alteração do metabolismo, a inibição ou ativação de uma via metabólica. A proteína-alvo pode ser uma proteína que regula a expressão gênica,
tá? Então, por exemplo, um repressor ou um fator de transcrição que vai ligar no gene, induzindo a transcrição daquele gene, né? A síntese de um RNA mensageiro. E a proteína-alvo pode ser também uma proteína do citoesqueleto, tá? E aí, quando ativada apropriadamente, ela vai mudar ali a interação dos microfilamentos, dos microtúbulos, alterando o formato ou os movimentos celulares. Bom, e aí, de uma forma mais geral, a célula responde de diferentes maneiras. Então vamos ver aqui primeiro. Sobrevivência. Bom, as células estão constantemente recebendo sinais químicos que são fatores, são moléculas que a mantêm viva, mantêm o seu ambiente interno funcionando, tá? Na ausência desses sinalizadores, o que nós observamos é a morte celular programada, tá? Existem situações em que a célula está recebendo esses fatores de sobrevivência e recebe ainda outros fatores que induzem a apoptose. Mas uma das formas de desencadear a apoptose é essa ausência dos fatores de sobrevivência. A apoptose é a morte celular programada que vocês estudarão junto com necrose, que é um outro tipo de morte, na última aula do curso aqui, do módulo. Entretanto, se a célula estiver recebendo os fatores de sobrevivência e receber outros fatores que a gente chama de fatores mitóticos, ela vai ativar ali o ciclo celular, vai deixar o período G1, entrar no período S e completar a sua mitose, sua divisão, tá? Por outro lado, se ao invés de receber aqui os fatores D e E, ela continuar recebendo os de sobrevivência e não receber os mitóticos, mas receber aqui outros fatores, tá? Dependendo da natureza desses fatores, ela pode se diferenciar, pode se transformar num outro tipo celular. Então, as respostas celulares são as mais variadas. Alteração de formato para fazer uma fagocitose, induzir a divisão celular, entrar em morte programada e assim por diante. Mas por trás de cada uma dessas respostas há uma comunicação muito refinada ali. Os 4 principais tipos de sinalização intercelular, tá? Estamos falando de intercelular, de uma célula para outra. Deixa eu só dar um pause aqui. Então, continuando aqui, a sinalização intercelular, ela pode ocorrer com as células próximas, então é uma sinalização dependente de contato, tá? Existe uma sinalização em que a célula secreta o ligante no meio externo e esse ligante se propaga pela matriz extracelular e vai atingindo as células vizinhas. Isso é comum em tecidos em que as células não estão justapostas, né, em que há uma distância entre elas preenchida por matriz. Esse tipo de comunicação é chamado de parácrina. Então temos aqui sinalização dependente de contato, sinalização parácrina, a sinalização endócrina, que é quando o ligante é secretado na corrente sanguínea, na circulação, ele se propaga, se desloca pela circulação até chegar nas células-alvo. Então sempre que o ligante trafegar pela circulação, vamos chamar de comunicação endócrina, tá? E a sináptica, que ocorre entre os neurônios, então que são células que têm os seus prolongamentos, aqui o axônio, tá? Depois temos aqui a parte do terminal pré-sináptico e na célula vizinha o pós-sináptico, onde estarão os receptores. Então os ligantes, as moléculas são secretadas aqui nessa fenda onde ocorre a captação pela célula vizinha. Vamos lá. A endócrina, qual é a vantagem da endócrina? Na endócrina, essa sinalização se desloca por grandes distâncias, tá? As células podem estar longe dentro do organismo e o sinalizador é depositado na corrente sanguínea. Então, é uma sinalização que permite a comunicação de células que estão distantes. É uma sinalização que é lenta, tá? Mas que dura bastante tempo, porque
porque os ligantes são secretados em grande quantidade na circulação para garantir que eles vão chegar até a célula-alvo com uma concentração adequada. Então é uma sinalização que dura bastante tempo, ela permanece, tá? Mas uma limitação é que cada célula que está emitindo a sinalização, ela precisa usar um ligante diferente para atingir a sua célula-alvo específica. Por quê? Porque todas as substâncias vão trafegar na mesma via. Então aqui uma célula esférica secretando seu ligante que vai chegar aqui na célula-alvo adequada para a qual existe o receptor. Já essa outra célula-alvo que é hexagonal, a célula que sinaliza para ela tem que mandar uma substância química diferente porque eles trafegam na mesma via. E aí aqui nós teremos um receptor específico para cada ligante, tá? Bom, na sinalização sináptica, as células também podem estar longe, porque na verdade elas são longas. Então o corpo celular aqui está muito longe da célula-alvo, mas pelos prolongamentos da célula, tá? Ela vai chegar até próximo aqui da célula-alvo e a fenda sináptica, que é onde o ligante é secretado e captado pela célula-alvo, ela é muito pequena, muito pequena. Os ligantes, eles são armazenados aqui no terminal pré-sináptico. Então a célula que está emitindo a sinalização, ela sintetiza muito desses ligantes, tá? Eles são deslocados em vesículas pelos microtúbulos ao longo aqui dos prolongamentos celulares e são armazenados, as vesículas são armazenadas contendo aí os ligantes, que aqui na sinalização sináptica nós tem um nome específico, que é neurotransmissor, tá? Mas são substâncias químicas que serão emitidas por um neurônio e captadas pelo seguinte, para passar aí o sinal. Os neurotransmissores, então, eles são armazenados em vesículas de secreção que ficam depositadas no terminal pré-sináptico. Quando vem o sinal elétrico, né, adequado, essas vesículas serão secretadas e o neurotransmissor passa para a fenda sináptica, sendo captado pelos receptores da célula-alvo. Então, fazendo aqui algumas ligações com temas que vocês já estudaram no primeiro módulo, né? Citoesqueleto, vesículas de transporte e assim por diante. Bom, como aqui no terminal pré-sináptico há várias vesículas com neurotransmissores armazenados, o que ocorre é que essa sinalização ela é muito rápida, extremamente rápida, tá? Veio um sinal elétrico, secreta o neurotransmissor, ele já é captado pela célula-alvo, porque a fenda sináptica é muito pequena. Então é uma sinalização rápida e que dura muito pouco, porque tão logo o neurotransmissor foi captado pelo receptor, a mensagem já foi propagada para o neurônio seguinte, né? E aí o sinal é eliminado, ele sai dali ou é degradado por enzimas ou é recaptado pela célula. De qualquer forma, a sináptica é uma sinalização rápida, de curta duração. A endócrina é uma sinalização lenta, mas de longa duração. Eu coloquei aqui uma variante da parácrina, que é a autócrina. A autócrina ela é uma sinalização parácrina, a célula que está emitindo o sinal vai produzir e secretar em grande quantidade na matriz extracelular o ligante, esse ligante vai se difundir pela matriz, por diferença de concentração, que é mais um conceito que nós aprendemos no primeiro módulo. Então, como a célula aqui do centro da figura, ela está produzindo e secretando em grande quantidade, vai ter muito mais próximo a ela do que longe e esse ligante vai se difundindo e vai atingir as células que estão aqui na vizinhança. Isso é a sinalização parácrina que eu comentei no slide anterior. Nesse aqui, a própria célula sinalizadora também tem receptores. Então, ela está fazendo a parácrina e também autócrina para ela mesma. E isso dá um efeito de comunidade. Esse tipo de sinalização autócrina é muito visto em células cancerosas, onde a célula está sinalizando para as demais que elas precisam aumentar a taxa de divisões, mas ela também responde a esse sinal. Vamos falar um pouquinho sobre os ligantes.
Tomar uma aguinha aqui. Bom, o que é o ligante? O ligante é qualquer substância que vai efetuar uma ligação específica com o receptor, tá? Para propagar a mensagem. A natureza química do ligante é muito variada. Existem ligantes que são derivados de lipídios, como aqui o cortisol, que é um hormônio derivado do colesterol. Existem ligantes que são proteínas inteiras, tá? Alguns são pequenos peptídeos, outros são aminoácidos isolados, como o glutamato aqui, que atua como neurotransmissor, é um aminoácido. Existem ligantes que são nucleotídeos, como por exemplo o AMP, tá? O monofosfato de adenosina existe na forma cíclica e ele é um sinalizador, um ligante. E existem ligantes gasosos, como por exemplo o óxido nítrico, que está aqui, o monóxido de carbono, que são muito comuns em sinalização parácrina, tá? Quando eles vão se difundindo e atingindo todas as células que estão ali naquela região. Então, o ligante, independente da natureza química, é uma molécula que vai interagir com o receptor. E o receptor? O que é o receptor? O receptor é uma proteína, tá? Uma macromolécula com a qual o hormônio, uma droga, uma substância química vai interagir para produzir um efeito característico. Tá? Então, os receptores, eles precisam obrigatoriamente ter duas características essenciais para que a comunicação tenha sucesso. A primeira é o reconhecimento químico pelo ligante. Ele precisa encontrar o ligante, precisa acoplar no ligante, receber o ligante adequadamente. Mas só isso não basta. Tá? O receptor, para a comunicação funcionar, além de interagir com o ligante, ele precisa propagar esse sinal para o interior da célula, normalmente mudando a natureza química desse sinal, que nós chamamos de transdução do sinal. Tá? E nesta transdução, nós vamos ver no próximo vídeo aí, quando eu abordar a comunicação intracelular, mas essa transdução, o sinal pode ser amplificado, pode mudar a natureza, tá? Para atingir aí diferentes organelas celulares, porque uma resposta celular como apoptose, por exemplo, ela não vai se dar por uma única organela. Precisa ali de uma ação coordenada de enzimas que vão alterar citoesqueleto, o DNA, então são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas ainda aqui na intercelular, por enquanto, os receptores eles podem estar posicionados na superfície da célula-alvo, então eles são receptores de membrana, ou podem estar no interior da célula, tá? E aqui precisamos fazer um raciocínio muito legal, que depende também de um conteúdo que nós estudamos no primeiro semestre, em funcionamento da vida 1. Que conteúdo é esse? É a natureza das membranas, tá? Vocês precisam relembrar aí, as membranas são duplas camadas de fosfolipídios, então a base da membrana é lipídica e ela tem proteínas ali. Logo, as moléculas que têm afinidade com o lipídio, elas atravessam as membranas por difusão simples, tá? Já aquelas que são hidrossolúveis, que têm afinidade com a água e aí não vão ser solúveis em lipídio, elas não vão passar pela membrana a menos que exista uma proteína específica. Nós vimos isso lá, os transportes de membrana, tá, com canais iônicos, difusão facilitada, com permeases, difusão facilitada e transporte ativo. Isso a gente já estudou. Mas aqui eu vou relacionar essa questão do receptor com esse slide aqui, ó, do ligante que eu acabei de mostrar, os diferentes tipos de ligantes. Então, por exemplo, ligantes gasosos ou ligantes derivados de lipídio, eles passam pela membrana com facilidade. Logo, os receptores para esses ligantes, eles vão estar no interior da célula, tá? Podem estar no citoplasma, podem estar dentro do núcleo, tá? Porque aí o ligante atravessa as duas membranas, a celular e a nuclear. E esses receptores são chamados de receptores nucleares, na verdade, eu já vou explicar no próximo slide. Agora, quando o ligante é derivado de um aminoácido
como glutamato, que tem carga e não vai passar pela camada lipídica, quando o ligante é uma proteína que tem um conteúdo hidrofílico muito forte, tá? Ele não será lipossolúvel. E aí o receptor obrigatoriamente está na superfície da célula. Então vamos lá. Receptores de superfície interagem com ligantes hidrossolúveis. Receptores nucleares, que estão lá no intracelular, interagem com ligantes lipossolúveis. Bom, os receptores de superfície podem ser de 3 tipos, tá? 3 tipos principais, né? Eu estou falando de princípios de sinalização, não do detalhe do detalhe. Mas esses 3 tipos são importantes. Vejam, ou o receptor é associado a um canal iônico, e aí na presença do ligante esse canal iônico vai abrir ou fechar, tá? Ou o receptor ele está associado a uma proteína de membrana que nós chamamos de proteína G, é uma proteína muito famosa quando se fala em sinalização celular. Ou o receptor ele tem atividade catalítica, ou o próprio receptor é uma enzima, ou ele ativa uma enzima, se associa a uma enzima ali do intracelular, e aí vamos ter uma catálise. Então são 3 tipos de receptores de membrana aí, associados a canais iônicos, com proteína G ou com atividade catalítica. E os receptores que interagem com os ligantes lipossolúveis, aqueles que estão lá no citoplasma ou no núcleo. Bom, esses receptores eles vão ativar a transcrição de genes. Então, obrigatoriamente, ou eles já estão no núcleo, ou ao interagirem com o ligante, eles têm que entrar no núcleo para cumprir a sua função. Por isso são chamados de receptores nucleares, tá? Não é pela posição em que eles estão quando inativos, mas porque a atividade deles se dá dentro do núcleo. Aqui uma figura desses esquemas do livro do Bruce Alberts, que é o livro que tem aqui na biblioteca virtual e que nós estamos usando aqui na pandemia, tá? Então, um receptor associado ao canal iônico. Você tem aqui um canal fechado, tem uma diferença de concentração, os íons não estão passando. Quando o ligante interage aqui na fenda apropriada, tá? Esse canal iônico, que é o receptor do ligante, altera a sua conformação e deixa passar os íons. Esse aqui é associado à proteína G. Então, a proteína G é uma proteína que está aqui periférica na membrana, tá? Que tem deslocamento na dupla camada. Aqui está o receptor. Isso aqui é uma enzima, tá? Que vai ser ativada pela proteína G. Só que para a proteína G ativar essa enzima, ela precisa primeiro ser ativada pelo receptor. Então, na ausência do ligante, receptor, proteína G e enzima estão separados, tá? Na presença do ligante, o receptor muda a sua conformação aqui na face citosólica da membrana, atraindo a proteína G, tá? E aí o receptor vai modificar a proteína G, e a proteína G ativada vai, por sua vez, ativar uma enzima específica que é a proteína-alvo, né? E vai desencadear a resposta no intracelular. E, por fim, temos aqui os receptores com atividades catalíticas. Vejam que aqui nesse caso, o receptor ele é um dímero, tem 2 subunidades na membrana, essas subunidades se deslocam no plano da membrana, mas na presença do receptor, ele aproxima as 2 subunidades do dímero, tá? E aí, aqui no citosol, uma subunidade vai ativar a outra. Quando elas estão próximas, ocorre interação que dispara o sinal para o intracelular. Para que elas estejam próximas, tem que ter o ligante no extracelular. Nesse caso aqui do lado, também é receptor associado com atividade catalítica, mas ele não é uma enzima, tá? Na presença do ligante, o dímero se forma e aí expõe aqui a parte que atrai a enzima, permitindo a propagação do sinal, tá? Vou pegar uma água aqui, para mim é 1 minuto, para vocês 1 segundo. Voltei aqui, carinha feliz. Depois que eu descobri esse botão de pause
no OBS minha vida mudou. Agora eu posso pegar água no meio dos vídeos, não preciso mais gravar 20 minutos de garganta seca. Vamos lá. Então, repetindo aqui, os 3 tipos principais de receptores de membrana são os associados a canal iônico, a proteína G ou com atividade catalítica. Já os receptores nucleares, tá? Eles ativam a transcrição de genes e eles interagem então com moléculas lipossolúveis, o ligante lipossolúvel, que entra na célula através da bicamada lipídica. Os exemplos de ligantes para os receptores nucleares são hormônios sexuais, glicocorticoides, mineralocorticoides, hormônio da tireoide, vitamina D. Tem alguns exemplos aqui, ó, tá? A figurinha aqui, o hormônio testosterona, no caso da figura, difunde pela membrana plasmática, interage com o receptor que, por sua vez, ativo, ele transloca para dentro do núcleo aqui, ativando a transcrição do gene. Então ele liga no gene, atraindo a RNA polimerase, que irá sintetizar o RNA mensageiro. O RNA segue seu caminho para o citoplasma para interagir com os ribossomos e montar uma proteína que foi sintetizada porque o seu gene foi ativado por um receptor em resposta a um ligante. Ok. Aqui alguns exemplos de ligantes que interagem com receptores nucleares. Vejam aqui. Cortisol, que é o hormônio do estresse, estradiol, tá? Testosterona, então os hormônios sexuais. Vejam que os 3 têm uma estrutura muito parecida porque eles são sintetizados por modificações do colesterol, tá? Hormônio da tireoide, do ácido retinóico, vitamina D, todos eles são hidrofóbicos, tá? Têm afinidade por lipídios. Bom, quando a gente pega os receptores nucleares, os receptores que interagem com esses ligantes que eu acabei de comentar, se a gente desdobrar o receptor e comparar a sua sequência de aminoácidos, aqui todos eles, ó, receptor do cortisol, do estrógeno, da progesterona, enfim, entre a extremidade C-terminal da proteína e a extremidade N-terminal da proteína, né? Toda proteína tem uma extremidade com carbono e a outra com nitrogênio, aqui pela estrutura dos aminoácidos e a forma como eles são ligados, tá? Todos esses receptores têm uma porção que é comum, tá? Que é essa parte que está sobreada em verde aqui, que são alguns aminoácidos que propiciam a interação do receptor com o DNA. Essa região, quando o receptor está inativo, então, na ausência do ligante, essa região normalmente está escondida por uma outra proteína que inativa o receptor. Na presença do ligante, essa proteína inibidora é removida, tá? Essa que está em cinza aqui, eita, aqui sai o cinza, na presença do ligante. O receptor atrai outras proteínas que vão mantê-lo na conformação adequada, expondo aqui o domínio de interação com o DNA. Então o receptor ele é uma proteína, ele está lá enovelado lá na célula. Na presença do ligante, essa proteína se abre e expondo a região que é atraída pelo DNA, tá? E aí, na presença do DNA, essas proteínas coativadoras acabam expondo uma terceira região do receptor que atrai quem? A RNA polimerase, dando início aí ao processo de transcrição. E como ocorrem essas modificações na estrutura da proteína aqui, que é o receptor? Como vocês estão vendo aqui, ó, cada barra dessas simboliza uma alfa-hélice, lá da aula de estrutura de proteína, né? Alfa-hélice ou folha beta. Então, proteína de membrana tem muita alfa-hélice. E os receptores nucleares também têm muita alfa-hélice. Essa alfa-hélice aqui da extremidade, ó, é que na presença do ligante ela é atraída para cá, que é o ligante, e isso expõe então a outra região da proteína, tá? Bom, então nós vimos aqui os principais tipos de sinalização intercelular, tá? A dependente de contato, a parácrina com a sua variante autócrina, a endócrina e a sináptica. Vocês precisam compreender as diferenças entre elas, tá? Principalmente parácrina dependente de contato, endócrina e sináptica.
Vimos também os 3 tipos principais de receptores de membrana, tá? E que os ligantes hidrossolúveis interagem com os receptores de membrana, enquanto que os ligantes lipossolúveis interagem com os receptores nucleares. E, após essa interação, esses receptores vão ativar a transcrição de genes. Então eu fico por aqui. Ficou um vídeo longo, mas é porque a sinalização ela é refinada e cheia de detalhes. Eu vou gravar um bem mais rápido aqui sobre a sinalização intracelular, as alterações que ocorrem depois que o ligante interagiu com o receptor. Até daqui a pouquinho. Fui!